No final do ano de 2009, você escreveu as 3 coisas que não levaria para 2010. E agora, em 2010, quais as 3 coisas que você não aceita levar para o ano de 2011? Dia 1º de dezembro, última campanha do ano de 2010. Campanha da mudança. Quando eu entrei em dezembro, gente, estava tudo amarrado. Eu falei, eu não vou conseguir. Pela situação que estava passando. Mas eu falei, mas eu creio. O primeiro ano, gente, da minha vitória foi no dia 31 de dezembro. Foi minha primeira casa. A minha segunda casa foi no dia 30 de dezembro. E a minha terceira vitória, que foi no outro ano, foi na primeira semana de janeiro. No começo do ano eu conversei com alguns amigos que a gente queria fazer um cruzeiro. Falei, não vai ser possível. Do nada, gente, coisa de 60 dias, a empresa fechou um pacote no navio. Enfim, eu ganhei, fiz o cruzeiro, que foi o maior sonho da minha vida, era fazer um cruzeiro, eu fiz. Ganhei um carro zero, um custo zero, gente. Cada 30 mil quilômetros eu troco, pego outro zero. Você vê, isso aí é uma coisa que eu não esperava. Para quem estava pensando em vender o carro para pagar dívida, eu vou vender meu carro, mas para aplicar, não para pagar dívida. E o ano passado, eu tomei posse, quando o bispo falou aqui de um valor que várias pessoas estariam testemunhando, eu tomei posse e eu conquistei em dezembro. Eu não imaginei que eu fosse conquistar, mas, gente, foi o dobro. Você acredita? Se contar, os outros não acreditam. É só quem vive mesmo para poder, assim... só quem vive a fé mesmo para poder acreditar. E eu posso te garantir que janeiro, fevereiro e março eu já estou fechada com o meu pagamento, assim, além do que eu esperava. Então, o que eu projetar em janeiro já é para abril. Então, janeiro, fevereiro e março, você já está garantida? Já estou garantida. Já entra colhendo no ano? Já entro colhendo. E isso tudo, situações que foram resolvidas agora na campanha da mudança? Na volta do cruzeiro eu consegui. Eu estava esperando concluir, entrar tudo na empresa, ser concretizado para testemunhar. Tudo é possível ao que crê. Deus pode operar em fração de segundos. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. 31 dias de clamor, de 1 a 31 de dezembro. Se crer, tudo vai mudar e em nome de Jesus, você finalizará o ano de 2010 mais que vencedor. Lute, campanha da mudança, Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo 4, 10 a 17. 4, aliás. Êxodo 4. Êxodo 4. Dez a 17. Amém? Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo, o mudo, quem lhe concede vista, o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem. Ele está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará e ele lhe dirá o que deve dizer, e estarei com você. Quando falarem, eu lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão. Ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara,
e com ela você fará os sinais miraculosos. Vamos lá para Jeremias, por favor. Jeremias 1. Seis a 10, depois 17 a 19. Amém? Ok? Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Amém? Jeremias, Isaías, Jeremias. É que eu estou ouvindo que alguns ainda não acharam. Quem apanhou para achar Jeremias? Achem Jeremias, por favor. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações, e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar, construir e plantar. 17. E você prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da cidade. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Amém. Eu estava me lembrando da passagem de Gideão também. Você vê que Deus nos impulsiona a ir além e a viver coisas grandes. Quando o Senhor chega, o anjo do Senhor chega para Gideão e diz: varão valoroso, eu estou com você. Ele teve uma reação com o Senhor, ele estava revoltado com a situação. Há 7 anos, eles viviam uma perseguição, eram roubados e lesados continuamente. Naquele momento, ele estava malhando o trigo e escondido, porque se os midianitas aparecessem, levava tudo. Isso já durava 7 anos e eles estavam cansados. O Senhor, ele reagiu e disse: o que foi feito das suas maravilhas, Senhor? Se o Senhor é comigo, por que eu estou passando o que eu estou passando? E aí o Senhor o impulsionou aí. Disse: você vai livrar Israel dos midianitas. E você vê que apesar dele levar um impacto, eu sempre observo o quanto ele foi tendo uma atitude corajosa atrás da outra. Ele derrubou o altar de Baal. Ele ofereceu o boi do pai, Deus. Ele acabou ficando de 32 mil israelitas com apenas 300.
para enfrentar um exército impossível de ser vencido. Você vê que ele foi tendo uma atitude corajosa atrás da outra, uma atrás da outra. Ele foi. E depois, quando eles chamam, e nós vemos que é isso que Deus queria dele, para ele liderar o povo, ele se acovarda, ele não quis assumir aquela responsabilidade. Foi com tanta força, agiu com tanta coragem, com tanta determinação, venceu de uma forma incrível. E no final, foi tão acomodado e terminou, poderia ter tido um fim, a sua descendência admirável, e não teve. Então, na Bíblia, você sempre vai encontrar Deus impulsionando as pessoas. Você não vê o Senhor levando as pessoas a uma estagnação, a uma acomodação, a uma aceitação. Nós não encontramos isso. Aceite, se acomode. Não. Mas o Senhor nos impulsiona. Então, quando o Senhor disse que Ele livraria, e falou que seria com Ele, você vê que Ele teve coragem para fazer muitas coisas. Quem derrubaria o altar de Baal? Quando amanheceu o dia, estava tudo pronto. Ofereceu o boi do pai, enfrentou os midianitas com 300 homens. Que isso era suicídio humanamente. Era o suicídio, era ir para morrer. Mas como o Senhor deu a ele a garantia, havia uma coragem que o dominava. Foi e arrebentou em vitórias. Só que depois parou. Cadê o espírito? Foi para casa fazer filho, no final não virou nada. E poderia ter tido um fim perfeito. Aqui eu mostro a você Deus lutando para levantar 2 homens importantes. Moisés, que o Senhor queria fazer dele um estadista, um maior líder, e fazia deste homem o que fez, porque fez. O próprio Deus disse, você lê na Bíblia, que nunca mais levantou um homem como Moisés, um profeta como ele. O Senhor queria. Só que quando nós estamos diante de um desafio, e aqui no caso de Jeremias também, o Senhor queria levantá-lo como um profeta, a falar com pessoas muito poderosas, muito fortes, que eram oficiais, sacerdotes, um povo que estava totalmente corrompido. E você vê que num caso e no outro, eles não se sentem capazes. O Jeremias diz, eu sou jovem, quer dizer, eu não tenho experiência. Como é que eu vou falar? Eu não sei falar com esse povo. Como é que eu vou argumentar com sacerdotes, com oficiais? Eu não tenho argumentos, eu sou jovem, eu não tenho experiência. Eu não sei argumentar com esse povo. Eu não tenho capacidade para isso. Você vê ele temendo, porque como é que eu vou argumentar com esse povo? Como? Eu não vou conseguir. Que a gente que fala que tem experiência, eu não tenho. Sou muito jovem ainda, sou inexperiente. E o Senhor queria usá-lo. O Senhor não pegou o sujeito pronto.
O Senhor queria preparar esse homem. O Senhor disse, eu te dou, eu coloco as palavras na tua boca, eu te dou autoridade. E ainda quando você vê aqui, o Senhor diz assim, você não fica aterrorizado diante deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. Não fique. Nada de medo. Porque eu vou dar uma força a você, um poder que você vai ser como cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze. Eu faço de você. Eu faço você. É só você se colocar à disposição. Eu preparo você, eu dou condições, eu dou as ferramentas. É só você seguir. Aí você vê o Moisés, na verdade, o Moisés, quando ele foi fugido para o deserto, e ficou lá muitos anos, construiu, se estabeleceu. Está lá na sua vidinha. Na verdade, quando nós estamos na nossa vidinha, de alguma maneira, aquilo, nós vamos nos acomodando. Ainda que haja uma insatisfação lá dentro, mas todo mundo, não tem um ou outro, mas a maioria das pessoas se acomodam quando, de alguma maneira, algo está confortável. Aquilo que nós chamamos da zona de conforto. Eu quero mais. Até aqui dentro eu gostaria de mais. Há algo que queima dentro de mim por mais. Porém, às vezes encarar aquilo é tão desafiador, tão assustador, implica um esforço e um investimento tão grande, que a pessoa acaba se acomodando e dizendo, eu até queria mais, eu tenho o que eu preciso, tudo bem. Tem gente que até não tem nem o que eu tenho. Tá bom, dá para seguir. Eu estou aqui nesse deserto há 40 anos, eu já tenho família. Claro que eu sinto dentro de mim uma vontade de mais. Mas eu já tenho aqui as ovelhas, as coisas, eu tomo conta aqui. Eu vou ser herdeiro do Jetro mesmo. Porque ele não tem filho homem, então o herdeiro vai ser eu. Eu já estou aqui mesmo, então dá para seguir. E aí aparece Deus numa sarça e faz um movimento e fala o que tem com ele. Para quem está ali, quanto tempo, deserto, aquele mundinho, eu tenho o que eu preciso, né? Dá para seguir. Eu estou aqui. E Deus aparece com algo tão grande, tão ousado, e até parece louco uma coisa dessa. Enfrentar um faraó, falar com um povo que eu não vejo há anos, eu libertar. Então você vai vendo que todos esses homens, e poderia falar de hoje, nós vamos pegar esses aqui,
Deus queria erguer. Deus colocou diante deles algo muito ousado. Uma mudança muito grande na vida. E os dois temeram. Uma guinada. Mudar. Enfrentar coisas muito grandes. Porque esse enfrentamento significa o crescimento. O crescimento. Porque se você não enfrenta algo desafiador, como é que você cresce? Se você não encara um desafio, como é que você cresce? Todo mundo diz, ou todo mundo, muita gente, todo mundo não, generalizar não, mas muita gente diz, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Mas isso implica um enfrentamento. Você tem que enfrentar. Você tem que encarar. E aí você para e começa a olhar para o que você não tem. Eu sou jovem, eu sou menino, não sei falar, eu não tenho experiência, eu não tenho argumentos. Eu não tenho ferramentas para lidar com isso. Eu não sei, eu não tenho, eu não sei, eu sou pesado de língua, eu não falo direito, eu não posso, eu não tenho condições para isso. Na verdade, você vê esses homens, especialmente Moisés. Moisés não queria, talvez lá dentro, é esse conflito que eu estou mostrando a você. Lá dentro eu tenho uma chama, eu tenho um desejo. Mas o medo desse enfrentamento, o medo de enfrentar essa situação, faz com que eu aceite a minha condição. Eu fique aonde eu estou por medo. Então, eu tenho que convencer, porque como Moisés, ele iniciou tentando convencer a Deus de que ele não era a pessoa certa, porque ele tinha uma deficiência na fala. Quando Deus falou para ele, eu vou colocar as palavras na tua boca, eu fiz a boca, eu dou condições a você, aí que ele viu que ele não ia conseguir convencer a Deus disso, aí ele falou abertamente, manda outra pessoa. Manda, Senhor, outra pessoa. Quer dizer, eu estou com medo mesmo de encarar isso aí. E o Senhor irou com ele. O Senhor irou. A Bíblia diz que o Senhor ficou irado com aquela covardia. Com aquelas desculpas. Com aqueles argumentos. Não era o que Deus queria ouvir de Moisés. Porque não é o que Deus quer ouvir de mim, de você. Eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, eu até quero, mas é demais para mim. O Senhor não quer ouvir essas coisas de nós. Não é isso que Deus quer ouvir. Ele não quer ouvir esse tipo de palavra sair da minha boca, da sua boca. Então, eram projetos ousadíssimos. O que Deus queria fazer na vida desses homens e através desses homens é incrível. É só você ler os 5 livros, primeiros 5 livros da Bíblia, foram escritos por esse homem Moisés, chamado Pentateuco. Deus revelou a sua glória a esse homem. Você vê Jeremias, Deus usando Jeremias de uma forma incrível. Deus levantou esses homens. Mas no início, todos eles
temeram, se assustaram e tentaram convencer a Deus, especialmente Moisés, de que ele não era a pessoa certa. Não era. Só que quando eles seguiram, eles foram até o fim. E deram um resultado imenso, é um exemplo para todos nós. Gideão, ele fez muito, mas depois ele parou. Ele foi. Mas depois ele estagnou. Ele parou. E não fez mais nada que pudesse eu desejar, você desejar e ser um exemplo. Ao contrário, foi um exemplo para a gente não fazer. Foi para casa fazer filho, parou a sua vida, fez o manto sacerdotal, o povo acabou se prostituindo espiritualmente. E foi ruim, não foi bom, não funcionou. Mas ele começou muito bem. Então tem aqueles que ele começa muito bem, com muita ousadia, com muita coragem. Ele chega e ele ousa na fé, ele manifesta a fé. Como foi o Gideão. Mostrou força, ousadia. E foi, e agiu. E agiu. De repente, foi para casa. Acabou. Cadê o homem? Cadê o exemplo? Cadê aquele homem corajoso? Cadê aquela força? Só que também não produziu mais nada de bom. Parou. Porque é aquilo que eu bato. Não adianta você fazer hoje, não fazer amanhã. Você, a partir do momento que você para de manifestar uma fé viva e de encarar desafios, você também para de prosperar em todos os aspectos, de viver coisas grandes, de viver milagres. Você para. Então, às vezes a pessoa diz, eu não sei porque que as coisas amarraram para mim, eu não sei porque que isso não está acontecendo, aquilo não acontece. Dá uma olhada no teu espírito. O espírito de Gideão no começo foi um, no final foi outro. Não era mais o sujeito que estava argumentando com Deus, derrubando o altar de Baal, oferecendo sacrifício, enfrentando os midianitas. Era um sujeito agora acomodado. Foi para casa, está escrito assim, foi para casa e fez 70 filhos. Só isso que devia fazer pro resto da vida aqui. 70 filhos. Foi para casa. Foi isso que ele fez do resto da vida dele. Filho. Mas ele começou de forma incrível. E manifestou. E isso não muda. Todo o início dele é um exemplo que eu quero sempre seguir. Mas o fim não. Depois não quero não. Então, o que eu quero que você compreenda, nós estamos clamando continuamente. Deus nos dê vitória, opera essa mudança, faça isso e aquilo. Deus faça. Senhor, nós te pedimos. E Ele faz. Ele faz. Só que muitas vezes podemos estar pedindo algo que não estamos dispostos a enfrentar. E esse tem sido um grande problema na vida de muitos. Ele pede uma coisa para Deus, mas ele não está disposto a enfrentar aquilo. Ele não está. Muitas pessoas, eu já disse em outras ocasiões, que elas dizem que querem isso e aquilo. Só que eu quero viver esse algo grande.
Mas na hora de eu enfrentar, de eu sair da minha zona de conforto, de eu encarar um desafio realmente grande, ousado, assustador, eu me intimido, eu me acovardo. Aí eu quero me esquivar, eu arrumo desculpas. Eu arrumo. Eu quero isso. Mas isso enfrentar isso aí é demais para mim. Eu não dou conta de enfrentar isso aí. Eu não vou conseguir. E não é isso que Deus quer ouvir de você e de mim. Desculpas, argumentos vazios. Ele quer que você... eu quero colocar isso nas tuas mãos. Eu quero isso também, Senhor. Eu quero isso, Senhor. Então, aqui, ó. Vai. Para Moisés se tornar o estadista que ele se tornou, o profeta, o homem, o líder, ele teve que sair do deserto e enfrentar Faraó, falar com um povo que, apesar de pedir livramento, era tudo rebelde e arrogante. Ele teve que ser perseverante, resistente, diante de tantos obstáculos, até ele tirar aquele povo de lá. Quanta coisa ele viveu. Mas ele tirou. Ele tirou. Então, ele tinha que sair de lá do deserto, da sua vidinha estabelecida. Para quem viveu o que ele viveu, era bem pequeno. Mas querer algo mais, todo mundo diz que quer. Só que isso implica enfrentar coisas que muitas vezes são assustadoras. Mas eu quero, então eu encaro. Você está entendendo isso? Eu quero. Eu quero. Ou eu digo que quero. Mas está no meu cantinho, na minha vidinha, não está bom, mas dá para levar, então. Mas dentro de mim eu estou frustrado. Eu estou insatisfeito, eu estou insatisfeita. Eu quero mais. Mas enfrentar isso aqui é muito desafiador. Ser o profeta, eu quero ser o profeta. Mas enfrentar oficiais, sacerdotes, um povo que está no pecado, falar com esse povo, eu não sei falar, eu não tenho experiência nisso, eu não tenho condições. O Jeremias deixa bem claro, eu não tenho experiência, eu sou ainda muito garoto. Como é que eu vou falar com gente tão experiente? E você vê que Deus não se prende a nada disso. Se sabe, se falar, se não sabe, se é bom com as palavras ou não, se é jovem, se é velho. Deus não está preso a nada disso. Porque o Jeremias era jovem. O Moisés já era mais velho, tinha 80 anos. Está entendendo como é que é? Moisés, 80. O Jeremias ainda menino. Ainda mais jovem. Então, quer dizer, eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência. Eu não tenho. É isso que ele queria deixar bem claro. Eu não tenho experiência. Eu não tenho. E aí cada um sempre vai ter os seus argumentos para não enfrentar algo. No entanto, ou a maioria, tem os seus desejos, os seus anseios aqui. Pede a Deus coisas grandes. Está
lá, entra na presença de Deus e pede. A maioria pede. Alguns já acomoda. Não, tá bom assim, tal. Não, já tá bom assim, tal. Outro já não, eu quero mais. E nós vemos que é exatamente isso. Deus quer dar mais ao seu povo. Deus quer fazer. Só que eu não posso me amedrontar. E não adianta eu pedir coisas grandes para Deus e ter medo de enfrentar também essas coisas grandes. Porque então eu não vou viver. Eu quero mais. Eu vou ter situações muito desafiadoras e às vezes assustadoras diante dos meus olhos. Que eu tenho que ter essa coragem. É isso que eu quero. Eu quero, Deus quer também. Deus quer. Eu vejo que Deus tem o propósito de levantar e de operar grandemente na vida do seu povo. Às vezes eu vejo na vida de alguns que Deus quer fazer. Mas alguns começaram bem e depois foi para casa como Gideão fazer sei lá o quê. Parou. Então a fé não é a mesma. Obviamente, os resultados não serão também. Você para, tudo vai parar e vai diminuir. Vai começar a perder também. Outros estão dizendo o tempo todo, eu queria tanto isso na minha vida. Eu queria aquilo outro. E a hora que Deus coloca diante dele, ele começa a arrumar desculpas. Ele começa a argumentar com Deus. Ou com as pessoas. É isso, é aquilo. Deus não quer isso. Deus não quer. Quantas vezes eu vejo Deus impulsionando pessoas a irem, mas a covardia as trava. Muitos estão estagnados, travados por causa de pura covardia. É covarde. Ô bispo, essa palavra é pesada, mas é covarde. Tem medo de agir, tem medo de tomar uma iniciativa e assumir algo na vida dele, um compromisso, uma situação, de realizar um sonho, de caminhar para aquela direção. Ele tem medo. Ele tem medo. Tem medo de dar errado, tem medo de não acontecer, tem medo disso, daquilo, e fala um monte de coisa, tem medo. E quantos, que ainda é pior, além do medo, da covardia, o orgulhoso. O orgulho de admitir algo, de se submeter a algo, de se humilhar diante de algo que é necessário para subir. Quantas pessoas que estão deixando de viver mais em Deus, porque são muito orgulhosas. E aí vem junta covardia com orgulho, e muitas vezes nós olharmos esse orgulho, por trás desse orgulho tem complexos. Então a pessoa, ela muitas vezes não quer admitir que, como abertamente o Moisés aqui falou, arrumou as suas desculpas, então ele não admite que na verdade ele não está se sentindo capaz. Não, eu não me sinto capaz. Ele não consegue falar isso. Mas, e ele então age com aquela arrogância, mas por trás tem um complexo que ele não admite. De incapacidade, ele precisa admitir. E ao invés de colocar isso na frente, parar e dizer, chega, eu nem orgulho, nem complexos, nem medos, nem nada. Eu vou permitir que controle a minha vida e me impeça de seguir. Eu quero seguir.
Eu quero prosperar, eu quero viver mais em Deus. Eu quero. Então, se Deus Ele quer fazer isso na minha vida, Ele está me impulsionando, eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar. Minha gente, não é à toa que Deus tem nos dado continuamente mensagens como essa. Te mandando, te impulsionando a enfrentar. Não é à toa. Quando o Senhor, ele vai falando com a pessoa, porque muitas vezes a pessoa está lá, ô Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Porque quando Deus coloca diante de você, você arruma desculpas para fugir daquilo, ou você fica com medo, você se intimida diante da situação. E aí, é o que eu acabei de falar, cada um coloca as suas desculpas. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Resumindo, o Senhor manda outro mesmo, que é que eu não me sinta capaz. O outro, eu sou jovem demais, eu não tenho experiência. E você vê que Deus não está preocupado com essas coisas. Deus não está. Essa não é a preocupação de Deus. Deus espera o quê? Que você esteja disposto. Porque se você estiver disposto, Gideão não venceu um exército invencível com 300 homens? Venceu. Venceu. No final aqui, ó, a inexperiência de Jeremias não teve peso, porque o Senhor o capacitou. A dificuldade para falar, talvez um pouco gago, às vezes as palavras não saíam, não conseguia falar com aquela facilidade. Não foi um problema para ele liderar aquele povo e Deus usá-lo de uma forma incrível. Então, às vezes a pessoa, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro, não importa o que se você tem ou não tem, você tem que ter uma fé viva em ação. Uma vontade de ir e de vencer. Se colocar à disposição de Deus. E Deus vai fazer. Não ter medo de enfrentar. Porque para que Deus te coloque em coisas grandes, você vai ter que enfrentar coisas grandes. Você vai ter que enfrentar. O povo de Deus precisa aprender sobre isso. Você sabe que tem uma coisa que se um hino, por exemplo, falar demais de luta, eu mando te cortar ele. Eu não gosto. Entendeu? Começou tribulação, eu não gosto desse espírito. Eu não aceito ele na igreja. Eu não aceito o espírito do medo, o espírito da aceitação, da choramingação. Eu não aceito. Eu não aceito, eu não quero que isso entre. Eu quero as mensagens que tem que entrar dentro de você é de vitória. É de vitória. Não de melancolia, de pobre coitado. Pare, aceite. Chore, sofrimento, muita dor, muito sofrimento. Então, não é a ideia. Porque eu sei que batalhas nós vamos encará-las. Ter que encará-las. Mas para que eu tenha sucesso, eu tenho que ter um espírito de vitória. E não um espírito de tribulação. De aflição. Dominando na minha vida. Compreende ou não? Então, se eu permito que o espírito do medo, da incapacidade,
Tome conta de mim, como é que eu vou encarar um grande desafio. Como é que eu vou viver coisa grande? Porque para viver coisa grande, implica enfrentar coisas grandes. Enfrentar coisas grandes. E você para de enfrentar coisas grandes, você para de enfrentar desafios, você para de avançar, você também para de vencer. Você para. Então Deus quer tirar pessoas da sua vidinha e colocar em coisas surpreendentes. Deus quer, nessas duas mensagens, é Deus trabalhando para erguer para coisa grande. Mas o desafio é grande. Então nós estamos pedindo, todos nós aqui temos nossos sonhos e desejos. Todos nós. E continue sonhando. Porque se você parar de sonhar, não dá. Sua vida para de andar. Então, projetar, sonhar e avançar. Sempre. Aí, sem medo algum, eu quero mais. Tem algo muito desafiador, eu vou encarar. Eu vou encarar. Eu vou dar, eu vou sem medo. Eu não vou ficar preso à capacidade, se eu tenho, se eu não tenho. Se isso, aquilo. Espera aí, Deus está me impulsionando como esses homens aqui. E Deus os capacitou. Deus capacitou Gideão? Ou não? Capacitou Moisés? Jeremias? E Moisés e Jeremias, você vê eles se sentindo capazes de encarar esse desafio grande? Não. Eles não sentiram. Mas Deus não trabalhou para que eles fossem. Trabalhou. Deus trabalhou. Deus não aceitou não como resposta. Eu sempre uso essa expressão, inclusive, para Moisés. Que certamente depois, no futuro, Moisés deve ter agradecido muito quando ele viu o que Deus fez da vida dele. O instrumento que ele foi nas mãos de Deus. Ele deve ter agradecido muito por Deus não ter aceito não como resposta. Porque ele lutou para convencer a Deus que ele não era a pessoa certa. Ele lutou. Deus quer levantar você. Deus quer operar na tua vida. Deus quer que você viva realmente coisas incríveis. Mas você não pode ter no teu espírito, na tua vida, um espírito de medo, de covardia, de incapacidade, de orgulho. Você não pode. Você não pode. Mas um espírito de coragem, capaz de enfrentar qualquer coisa, porque sabe, Deus está me mandando, Deus está me impulsionando, eu vou vencer. Eu já venci, aliás. Porque o que nós fazemos é orar, é buscar, é clamar a Deus, sem fantasia. Mas vivendo uma fé madura, é isso que nós temos aprendido com Deus, a viver uma fé madura, séria, sem conversa fiada, sem colocar florzinha e invençãozinha nas coisas. Porque você vê que falar de Deus de forma romântica, muita gente fala. Agora, vai ver quantos que passam horas no joelho clamando a Deus. É ou não é? Então, falar de Deus de forma romântica, se fala. Entendeu? Mas pagar o preço para uma vida de vitórias, poucos pagam. Agora, nós pagamos. Nós estamos
nós pagamos o preço do jejum, da oração. E não é conversa fiada. Eu oro, nós oramos. Nós não falamos que oramos, nós oramos. Então Deus é conosco. Deus é com você. Você ora, você jejua, você busca. E Deus está dizendo, eu quero dar a você, eu quero fazer. Então não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa. Não tem por que ter medo. E é isso mesmo. E fique nesse espírito e fique nessa fé. Sem medo. Mais uma vez o Senhor está falando, eu quero que você enfrente aquilo que está te apavorando, te assustando. Porque eu vou te honrar nisso e você vai ser exaltado nessa situação. Eu quero. Eu quero. Enfrenta. Tira da tua cabeça essa ideia que o diabo, esse espírito que ele quer lançar. Você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, não é para você, é demais. Mas é isso mesmo, para todos esses era demais. Era além da sua condição, eles não tinham para aquilo. E Deus os honrou de forma incrível. Porque às vezes vem na cabeça dela, mas como é que eu vou fazer isso? Eu entendo eles. Porém, nós não podemos nos firmar nisso, senão nós não vamos fazer nada nessa vida. Espera aí, o Senhor é comigo, eu vou. E aquilo que eu não souber, Ele vai me ensinando no caminho. Porque, gente, a gente aprende caminhando. Se você ficar aqui parado, esperando aprender assim, ó. Então me ensina, Senhor. Ele vai te ensinar fazendo. Entendeu como é que é? Hã? Você vê diferente aqui? Hã? Você vê? O Senhor mandou Jeremias ir e falar. E não ter medo, porque o Senhor o colocaria, ainda que ele se sentia pequeno. Eu te coloco como cidade fortificada, coluna de ferro, muro de bronze. Quando eles olharem para você, é assim que eles vão te ver. Ainda que você não se sinta assim, é assim que eles vão te ver. Então possua isso. Eu te dou, ô Jeremias, eu coloco as palavras na tua boca, eu te dou autoridade sobre eles. É fazendo. Ô Moisés, vai, eu coloco as palavras, eu te dou as palavras. Leva a vara. Pode ir. É seguindo. E à medida que ele ia, Deus ia honrando, ele ia falando, Deus ia abençoando por intermédio. O seu irmão foi com ele, como o Senhor colocou do lado. E à medida que ele ia, o Senhor operava, os milagres iam acontecendo, e as coisas iam fluindo, até que tudo terminou. Então, é fazendo, é seguindo. Deus não tem como abençoar uma pessoa que cruza os braços e fica, eu queria tanto, mas eu queria tanto. Ou tanto que eu queria, mas um dia eu terei. Eu queria muito, mas eu sei que um dia Deus vai me dar. Nesse espírito não tem como. Deus quer que você arregace e vá. Corajosamente. Que você não tenha medo mesmo, porque é andando, é seguindo que Deus vai te honrando. É na caminhada que Deus vai te honrando. No nome de Jesus. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Vou sair só um pouquinho, mas eu vou dar esse alerta para você que está acontecendo muito no interior. Nós estamos com um casal hoje escondido, inclusive. Vivendo isso. Numa aflição de morte. Então, vou levar você a acordar para essas coisas. Eu espero que aqui não tenha ninguém assim, porém, por seu bem, claro. Mas, se ainda tiver alguém que pende para essa direção, toma cuidado. Você vê que esse pessoal aí
desse crime organizado, PCC, sei lá o que aí, eles por exemplo, eu tenho parentes meus que viveram, agora ainda, 15 dias atrás, a experiência lamentável de ligarem que estava com a neta, e até de lá aparecia até a voz da menina: me ajuda, vovô, me ajuda, vovô. E esse meu tio sai desesperado para depositar dinheiro. Passados dias, um outro, mora um lá em Minas, o outro mora lá perto do Mato Grosso, São Paulo divisa com Mato Grosso. Um sobrinho que ele nem encontra, não se sabe nem como é que descobriram. Conseguiram falar desse sobrinho para esse tio, que não sei o que, não sei o que. Então, os caras são muito bem amados, têm uma inteligência para o crime, que é uma coisa terrível. Mas olha o que... Eu falaria horas, mas não vou gastar tempo com isso, porque vocês conhecem isso melhor do que eu, inclusive muita gente aqui. Eu falo de saber de histórias assim. Mas olha a área que eles agora pegaram, a fatia. Eles entram dentro de igrejas e aprendem como fazem. Igrejas que gostam muito de... A chamada sapatinho de fogo, que revela, que profetiza, que faz, não sei. E eles aprendem como é que faz o negócio. E eles ficam bom, mas eles ficam bom que você não tem noção. E nós vivemos a última hora. Por isso que eu falo para você, a pessoa não acredita nos dons, é claro que eu acredito, mas lamentavelmente a coisa virou uma bagunça. E eu, meu senhor, minha senhora, aqui ó, eu tenho essa profecia, eu não preciso de outra. Compreendeu? Eu tenho essa aqui. Se Deus não falar comigo por aqui, Ele vai falar da onde? Por que ele precisa mandar qualquer outra mensagem se eu tenho a Bíblia e eu leio a Bíblia? Eu não tenho a Bíblia, eu leio a Bíblia. Aqui. É a minha profecia. Deus fala comigo aqui. É o que eu preciso e eu encontro aqui. Até porque eu não preciso que Deus diga para mim que vai me dar vitória. Eu estou na bênção, eu sei que Ele vai me dar vitória. Hoje ou amanhã Ele vai me dar. Entendeu como é que é? Eu tenho convicção. Eu não preciso que alguém diga que eu estou vivendo um momento de batalha, porque eu sinto na pele quando eu estou na guerra. Eis que eu te digo, tu estás na luta. Oh, eu não sabia. Acabei de ser informada, tudo isso que eu tenho passado é o quê, então? Mas é isso que eu te digo, eu também te darei vitória. Eu estou cansada de saber, Deus vai me dar vitória. Ele é o meu Deus, eu não sigo a outro. Aí os caras estão bons nisso. Eu vou contar desse, mas tem outros. Mas esse, agora específico, que veio para a gente ajudar, e estão em desespero. Então o sujeito era tão bom para revelar e profetizar que ele dava dia e hora. Dia e hora. Está entendendo isso? E esse pessoal foram se encantando, porque eles têm um carisma, muitos são, né, e é tão espiritual, e é tão isso, e tão aquilo, e vamos para o monte, vamos orar, e vamos ver pauzinho acender, e vamos, e profecia, e revelação, e isso, e aquilo, e eles ficaram tão encantados com o santo homem, profeta de Deus, que acabaram botando dentro de casa. E resumindo, que senão eu vou muito longe, era um membro do PCC. Está entendendo? E aí, tiveram que mudar. Escondidos estão fugidos. Porque o divino homem de Deus, profeta, era um sujeito, um bandido, que simplesmente ficou muito tempo dentro dessas igrejas e aprendeu a fazer isso. Se possível, passaria como um anjo de luz. É verdade ou não é?
Eu inventei essa palavra. Está na Bíblia, filho. E se você ler o livro de Jeremias, você vai ver o tanto de profeta, charlatão, mentiroso que tinha aqui. Quem conhece a palavra? É ou não é? Está lotado aqui, ó. Vocês falam que eu não mandei falar. Vocês apacentam para si mesmos. Está recheado. Nem vou lembrar tantas coisas. Vocês vão lá e falam coisas que eu não falei. Está escrito aqui. Quem conhece a Bíblia já leu isso aqui? Está aqui. Então, está cheio de gente. Aí o cara era tão bom que revelava dia e hora. Acontece que o sujeito emocional, quem é religioso, emocional, basta você tá num momento emocional, qualquer coisa que venha, você vai ouvir o que você quer. Vai vir de encontro. Você, ainda que não venha, você faz vir. Porque você quer. Por isso que eu falo, não age de forma emocional. Cuidado com a religiosidade. Cuidado, porque isso não vai levar as pessoas a prosperar em Deus. Agora estão lá num apavoramento, o casal, num medo, escondidos. Sabe, a vida está toda desestruturada. Todinha. Mas você vê que o poder de convencimento foi tão grande que chegaram a levar para dentro da casa deles. E o desespero, o homem chora, o pai, o marido, e fala, como é que eu não vi, eu botei minha família em risco assim? Então, e aí vai para o interior e pega um monte de, né, em todo lugar tem religioso, mas às vezes, né, meu Deus, que necessidade que tem de ouvir isso, ouvir aquilo, e cair aqui, cair ali. O tipo de fé, de visão de Deus é muito equivocada na vida de muita gente. Muito equivocada. Muito. Então, as pessoas, para Deus estar no meio delas, precisa de coisas que, na verdade, não acrescenta, não edifica, não leva a lugar nenhum, não constrói nada, não muda nada, nada. Eu sei porque muitas vezes eu vi minha mãe nessas coisas, levava a gente pequeno ainda, eu via, minha mãe chorava, desidratava, eu ouvia 500 mil coisas, aí eu nunca vi a vida da minha mãe mudar. A vida da minha mãe, eu tenho um agradecimento por ela ter clamado a Deus, por isso, por ela ter buscado, por ela ter nos ensinado a crer e amar a Jesus Cristo, mas eu nunca quis a fé da minha mãe, eu quis a fé em Jesus. Quando eu quis em Jesus. Quando eu quis, porque nem isso eu não queria, porque eu não vi o resultado na vida dela. Então eu tenho maravilhas para falar dela por ela ter orado. Ela era de oração. Mas ela não conseguia manifestar a fé para a vitória. Para ter uma vida de conquista. Tanto é que as coisas na vida dela foi acontecer de verdade quando ela começou a aprender essa fé. Aí ela começou a ter resultados. Por exemplo, eu já estava atuando no ministério, quando eu fui trabalhar a restauração do casamento dos meus pais, que eu fiz o casamento dos meus pais, que foi trabalhar para as questões deles, porque ela era muito de oração, mas várias coisas sem definição. Porque não adianta também, orar e manifestar a fé. Nós estamos há horas clamando. Mas se você não sair lá e não enfrentar as coisas e não manifestar a fé, colocando em prática, é fé e ação. Não vai. E com visão. Senão não vai.
Então é isso que tem que todo mundo entender. Então eu não podia deixar de falar isso. Vigia nisso, porque está por aí. E tá demais. E hoje nós temos, por exemplo, esse caso que está conosco. E você imagina o que é uma pessoa que tinha sua liberdade e agora não tem paz nenhuma, porque sabe que a pessoa viveu dentro da casa dela e sabe da sua vida, sabe das suas questões, e a pessoa, por ser um santo homem de Deus, abriu igual paraquedas, contou todas as suas, a sua vida, tá tudo, a pessoa sabe tudo sobre ela. Tudo sobre ela. E aí descobriram, era outra história, e isso está lá comprovado. E o medo. Aí todo mundo vai na polícia, vai, mas tem medo, porque não vou nem continuar, tem medo. As pessoas têm medo. Elas têm medo. Elas têm medo. E quem não tem uma fé viva, quem não manifesta uma fé viva, é enganado. Eu outro dia ainda falei numa quarta-feira. Nós vivemos a última hora. Em o nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que nesta hora muitos tentarão se passar por de Deus e enganaria muitos. Então fica com a palavra, fica dentro da Bíblia, fica com essa mensagem. Você não precisa de mais nada, acredita no que eu estou falando. Se você tem a palavra aqui, ó, ao teu alcance, nós temos, você não precisa de mais nada. Você não precisa, porque a palavra nos liberta e a palavra é vivendo a palavra que nós vivemos vitórias. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza.